Bom, definidos os termos, Gabriel, é, entendendo um pouco melhor os termos, agora, como é que eu defino uma estratégia de venda? Ou como que eu defino a melhor estratégia de venda para o meu negócio? Como a gente já falou no começo, não adianta, não é só fazer marketing, não é, eu vou contratar uma agência de marketing, eu vou começar a fazer criativos, jogar na rede, jogar no Instagram, no YouTube, Face, enfim, não é só fazer isso. Existe uma estratégia por trás disso. Como que eu defino uma estratégia de venda, ou como eu defino a melhor estratégia de venda para o meu negócio? Perfeito. É complexo, definitivamente teria que fazer algumas lives para falar a respeito. Tanto que o nosso trabalho hoje, né, Ricardo, são 3 meses de implementação nessa consultoria, e geralmente a gente passa mais da metade do tempo estruturando isso, porque varia muito de um negócio para o outro. Por processo, né, por estratégia de venda, a gente entende mais ou menos o seguinte, fazendo de forma simplificada. Eu tenho um produto ou um serviço que eu quero ofertar no mercado. O primeiro passo é compreender quem é o meu público-alvo. Né? Quem são as pessoas que comprariam ele? Homem, mulher, qual faixa etária, qual nível de poder aquisitivo, né? Classe A, B, C. Hoje essas classificações, que seria o desenho do persona, elas estão um pouco mais amplas, tá? Já não se fala mais tanto em faixa etária, mas em tribos, porque eu posso ter uma pessoa de 60 anos com comportamentos, gostos e etc. de uma pessoa de 20, e eu posso ter alguém de 25 que se comporta como alguém de 60. Então essas aglutinações de público já são mais na linha de tribos do que de persona. Né? Antigamente era mais fácil definir isso, né? Mas hoje é um pouquinho mais complexo. Mas é eu desenhar o meu público-alvo, para quem eu vou vender. A partir desse entendimento de quem é a pessoa que eu vou vender, eu quero entender como ela se comporta, que tipo de discurso vende para ela, o que é interessante para ela, o que é importante para ela, e então montar uma abordagem. E aí, por abordagem, é realmente muito amplo. São os materiais de comunicação, são as campanhas que vão rodar no digital, no off. É toda essa estruturação para que essa pessoa conheça o meu produto ou serviço e se interesse por comprá-lo. Ou num processo de prospecção ativa que eu faça de fato essa oferta para o público ideal. Então a estratégia de venda é basicamente entender para quem eu vou vender. Né? Estendendo um pouquinho isso, a gente pensa, poxa, mas o meu negócio, o meu produto ou serviço, ele serve para todo mundo. Isso não é totalmente verdade. Quando eu abro, por exemplo, um mercado de bairro, eu posso dizer que qualquer pessoa que tenha uma necessidade fisiológica de comer é meu cliente. Mas isso não é verdade à medida em que o meu mercado tem produtos que são para uma determinada classe social, pelo preço, então o ticket influencia. Né? Eu tenho um mercado premium, ele não é um mercado para todo mundo. Ele vende produtos que todos podem consumir, mas o meu nicho a ser explorado não é esse. Na mesma medida que o mercadinho menor, ele talvez não acesse uma fatia de público um pouco mais elevada, né, de poder aquisitivo elevado. Então é muito importante essa questão de desenhar público-alvo, porque isso vai dizer exatamente qual vai ser o formato de comunicação, de posicionamento, como tudo isso vai ser trabalhado para que de fato ocorra uma venda. Né? Eu diria que um dos maiores problemas de uma estratégia de venda é o fato de que as pessoas começam um negócio, e a gente vê isso o tempo todo, inclusive em grandes empresas, sem entender muito bem o ICP, né? O cliente ideal, né? Quem seria o meu público ideal para venda? E isso é muito complicado, porque tu gasta muita verba, muito tempo, capital humano, pessoas e etc., tentando vender coisas para pessoas que não têm o fit, né? Não tem o encaixe necessário para fazer aquela aquisição. Então a estratégia de venda basicamente é olhar quem pode comprar, o que eu tenho para vender, para quem é interessante comprar, quais produtos fazem diferença, né? Fazer a escolha do mix, que tipo de serviço ou produto eu vou ofertar, e a partir disso, então, montar uma estrutura comercial. Né? A estratégia de venda é isso. Legal. Basicamente, então, a estratégia de venda nasce disso. Nasce de eu entender quem é o meu prospect, quem é o meu público-alvo e definir, entender quem é o meu público-alvo e definir como que eu vou chegar até ele. Basicamente, nasce Exatamente. disso. Exatamente. E tem um outro detalhe, tá? Se fosse pensar num tripé, quem é o meu público-alvo, como eu posso acessá-lo e o que é importante para ele. Esse é um aspecto muito, muito importante. Isso geralmente se faz na consultoria a partir de um processo comercial que já existe, a gente faz algumas coletas aí de feedback. É muito interessante, Ricardo, perceber como existem atributos que às vezes a gente, como fornecedor, não percebe a importância, mas para o cliente é fator decisivo de compra. Né? Vou te dar um exemplo prático. Na nossa relação comercial, eu como teu cliente me sinto muito satisfeito de poder te acessar a qualquer momento pelo WhatsApp. Isso para mim é um ativo que não tem preço. Eu não trocaria por nenhum outro fornecedor que eu tenha que interagir com um chat, que eu tenha que mandar um e-mail, que exista uma barreira e uma formalidade. Então, a partir desse feedback, um dos atributos de venda que tu pode utilizar para o escritório de contabilidade é proximidade. A gente realmente pode acessar o contador e resolver as coisas rapidamente.
Essa é uma qualidade que é importante para alguns empresários, para outros talvez não. Então a gente conseguir entender isso, né? Quem é meu público, né? Como eles pensam, o que é importante para eles, e então desenhar uma proposta, estruturar, enfim, a comunicação do meu negócio por esse prisma e por essa perspectiva. Basicamente é isso. Legal. Pensando em contabilidade, por exemplo, vou dar o meu exemplo hoje. Quem é o nosso público? Quem é o público da Orbicont? São empresas profissionais liberais ou profissionais digitais que se enquadram no Simples Nacional. Basicamente, nós definimos o nosso público como isso. Nossa ideia de público não é atender comércio, não é atender indústria, é atender prestadoras de serviço que estejam enquadradas dentro do Simples Nacional. E quando eu falo de prestadora de serviço, eu vou focar mais no profissional liberal, que é o médico, o dentista, o engenheiro, o arquiteto. Então, aí eu estou definindo a minha primeira estratégia de venda, no meu público-alvo, para quem que eu vou vender. Tá certo Exatamente. isso, Gabriel? Certíssimo, certíssimo. E isso é assertivo por quê? Porque tu não vai gastar energia com uma empresa que daqui a pouco tem uma estrutura de lucro presumido, que é extremamente complexa de se apurar, cujo honorário daqui a pouco vai exigir que tu monte uma equipe muito maior do que a equipe que tu tens hoje. É muito importante a gente entender para quem a gente está vendendo, porque isso facilita todo o processo, tanto de convencimento e venda, quanto de entrega do serviço, né? E aí eu volto a dizer, é muito, muito, muito complicado quando a gente não define um ICP, né, um perfil ideal de consumidor, porque querer atirar para todo lado é o maior erro de qualquer negócio. A gente não tem como prosperar desse jeito, né? É realmente nichar, ver aquilo que a gente tem competência, aquilo que tem mercado, existe uma demanda, portanto, e estruturar o nosso processo comercial a partir disso, né, focado nesse público aí.